No âmbito do lançamento do livro As Crianças da Europa Falam ao Papa Francisco, a família cristã vai conversar com o Padre Duarte da Cunha, a quem agradecemos ter aceito o convite para esta entrevista. Padre Duarte, começava por lhe perguntar, por lhe pedir que nos explicasse um bocadinho o que é que faz o Conselho das Conferências Episcopais da Europa. O grande objetivo, no fundo, é gerar um bocadinho de conhecimento recíproco, sinergias de esforços. Não é que o Conselho não tenha nenhum objetivo, nenhuma pretensão de ser uma espécie de entre o Vaticano e as conferências episcopais. Não, é mais por baixo do que por cima, portanto, mais para o serviço, para pôr as conferências episcopais em diálogo umas com as outras, porque há muitas questões que hoje em dia são transversais e são importantes para todos, não é? E o que se passa hoje em Portugal é importante na Lituânia, e por isso que os bispos tenham a ocasião de conversar uns com os outros, sem ser através dos meios de comunicação social, saber o que é que se lá passa, é já um grande passo, não é? Sabemos que não é só o Conselho das Conferências Episcopais da Europa, no resto do mundo há outras áreas que estão organizadas também pelas Conferências Episcopais, como por exemplo o CELAM. Temos tendência a ver essas organizações a aparecerem mais vezes, a pronunciarem-se mais, dar-nos a ideia que este Conselho Europeu anda um bocadinho mais escondido. É verdade? É preciso perceber que o CELAM nasceu em 59 e tem uma estrutura completamente diferente da nossa. É um enorme secretariado de um continente que fala praticamente a mesma língua. Ao Brasil, que é outra língua, mas que se entendem. Portanto, ao contrário de um CCE na Europa, em que cada cantinho deste continente fala a sua língua, e ainda bem. Não é? Quer dizer, preservar a nossa identidade não faz mal nenhum, antes pelo contrário. Portanto, isso também faz com que sejam realidades diferentes. O CELAM nasceu em 59, ainda antes do concílio, e nasceu um bocadinho quase como uma espécie de conferência episcopal de todo o continente. O Conselho das Conferências Episcopais da Europa não tem essa pretensão. Aliás, foi até um parto difícil na altura, porque exatamente havia a consciência por parte dos bispos e por parte também do Vaticano que não se queria criar uma espécie de distância intermédia. E por isso também somos mais discretos, digamos assim. Não fazemos documentos europeus, quanto muito fazemos declarações dos participantes dos encontros. Portanto, temos uma clara objetivo de low profile, portanto, mais escondido, não espero eu menos eficaz, mas pronto, também por isso temos outra missão. Enquanto secretário, como dizia há pouco, tem conhecimento de toda a realidade europeia. Falamos das conferências episcopais mais a norte e mais a sul da Europa, e falamos do povo latino e do povo nórdico. Quais é que são as diferenças que encontra entre as diferentes conferências episcopais? Já na sua pergunta nota uma maneira de perguntar à portuguesa que esquecemos completamente o leste. Portanto, vemos o norte e o sul e esquecemos o leste, que é não só muito numeroso, como também uma realidade muito forte e que é muito interessante. Mas isso também é o interessante do nosso continente, é a riqueza do continente. Eu julgo que o grande esforço que nós vamos tentando, e que a Igreja em geral vai tentando, é entender a ideia católico significa universal, em que cada um é valorizado e não abafado. Mas para isso tem que se dialogar, tem que se conversar. Agora, eu acho que a gente se enriquece reciprocamente. Neste momento, aquilo que eu vejo mais é a importância do leste no Ocidente. Aqueles povos que viveram debaixo do comunismo, que têm uma marca de há 20 anos, não é assim há tantos anos quanto isso, não é? Que conheço bispos que fizeram os seus seminários clandestinos, que foram colegas de outros que morreram nas prisões. Há ali uma força da fé deles que mete respeito a nós, não é? E nós às vezes estamos demasiado, e nós latinos ainda estamos menos, mas os países do norte então estão muitos, centrados na dimensão organizativa, estruturas, organigramas, estratégias, programas, projetos, essas coisas que para as igrejas mais pobres do leste está-lhes completamente fora do horizonte, quer dizer, não têm dinheiro sequer para viajar, a gente paga as viagens dos bispos do leste quando vêm aos nossos encontros, quanto mais para terem para pagar salários. Por isso também é uma igreja mais voluntária, como, aliás, nós latinos também somos. Os países onde o Estado não paga à igreja, normalmente a igreja também tem uma certa liberdade, estranhamente, não é? A gente diz, são mais ricos, portanto podem fazer mais coisas. Podem fazer mais coisas, mas também por isso têm uma estrutura que lhes cria um peso. E essas coisas não são lineares. Esta Europa que já o Papa Bento XVI dizia estar a perder as raízes da fé cristã, precisa de uma igreja forte e de alguma forma que pense, ainda respeitando as diferentes culturas, que pense de uma forma idêntica para poder trazer de volta o cristianismo a ter algum peso na sociedade. Pensemos, o Papa Francisco agora com esta exortação apostólica, enfim, em geral, com o seu pontificado,
tem insistido muito na missão, não é? No sair para fora. Eu julgo que esse é o que a Igreja na Europa precisa mais fazer. Eu estou totalmente de acordo com a análise que o Papa Francisco faz, que há uma certa depressão na nossa Igreja ultra-organizada e ultra-europeia. A unidade doutrinal é fundamental. Eu isso acho que sim, quer dizer, e isso é das coisas que posso dizer que mais nos custa é ver, de facto, quando não é já só uma diferença de abordagem do modo como a gente acha que deve fazer uma coisa ou outra, mas é quando o essencial está em jogo. E aí as tensões dentro da Igreja são tristes e são dolorosas. E eu vejo que os Papas sofrem muito. O Papa Bento, a essa altura, não conseguiu esconder o sofrimento, não é? E, de facto, o peso do cansaço, das diferenças, das divisões, das tensões, de uma certa mundanidade. O Papa Francisco fala da mundanidade espiritual, esta pretensão que a Igreja se autorreferencia a si mesma. E isso, sim, por exemplo, grupos de pressão, que não fazem bem à Igreja. Portanto, a Igreja precisa de estar unida naquilo que é o encontro com Jesus Cristo, a doutrina que recebemos, que não é uma doutrina tipo uma ideologia, mas é o Evangelho que a gente tem, do qual nós não somos os donos, mas somos os servidores, e por isso tentar um bocadinho essa unidade. E é um trabalho de oração, é um trabalho de amizades. Portanto, a unidade não se faz por decreto, é preciso as pessoas conhecerem-se e vencerem os preconceitos uns dos outros. Mas é uma unidade que se faz com obediência, portanto não é muito difícil fazer uma unidade sem a obediência ao Evangelho. Tem sido essas tensões, esses conflitos internos também que têm contribuído para se calhar algum afastamento das pessoas da Igreja? Isso são análises sociológicas muito complicadas. Eu julgo que a unidade é muito bela e por isso atraente e por isso é fundamental para a missão. A razão das pessoas saírem, a causa ou consequência destas tensões, não sei dizer. Quer dizer, julgo que a Igreja precisa, isso o Papa Francisco tem insistido também, quer dizer, este encontro pessoal de cada um de nós com Cristo e viver disso na comunidade, uma comunidade onde as pessoas falam e estão centradas em Jesus Cristo e não falam de resolver os problemas todos do mundo, mas falam daquilo que lhes tocou. É uma comunidade que vive alegre e, portanto, vive unida e vive missionariamente. E isso atrai mais gente. Não é por acaso que o Papa Francisco tem atraído pessoas à Igreja, porque há um interesse, há um entusiasmo, há uma paixão que ele denota que não lhe vem de outro, que não é porque ele seja um genial comunicador, é porque ele é um apaixonado por Jesus Cristo. Agora, o que é que se pode fazer para atrair mais gente à Igreja e evitar que as pessoas saiam da Igreja? Quer dizer, eu acho que há 3 coisas que a gente tem que fazer. Despertar o sentido religioso no coração das pessoas. Quer dizer, mas isso faz através de olhar para a realidade. Portanto, olhar para a realidade. As pessoas sozinhas, sem Deus, não se vai parte nenhuma. A realidade é sinal de Deus, desperta Deus. E as pessoas precisam de acordar para não viver no materialismo consumista todos os dias, em que estão fechadas e não pensam. Segunda coisa, este sentido religioso é uma sede. E a gente não tem só que despertar a sede, tem a água para dar, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo tem Deus. E, portanto, anúncio explícito de Jesus Cristo. O Papa nisso é fundamental, é fantástico, a maneira como fala de Jesus Cristo, o encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós não temos que falar de estratégias para mudar o mundo, temos que falar daquilo que nos cativou. E a terceira coisa é que esta gente que encontrou Jesus Cristo forma um corpo, uma comunidade, uma comunhão. E por isso a Igreja precisa despertar, anunciar e ser comunhão. E julgo que estas é as 3 fundamentais forças que a Igreja tem, mas não é de hoje, sempre foi assim. Mas hoje nota-se muito. A questão é que anunciar, hoje em dia, implica um anunciar diferente daquilo que se fazia de antes. E nem toda a Igreja ainda conseguiu mudar os chips, assim podemos dizer. Mas aí, mesmo a maneira como faz a pergunta, é já uma lógica de estratégia. E eu julgo que aquilo que o Papa nos está a dizer é, esqueçam um bocadinho as estratégias, vivam apaixonadamente. Ora, se você está muito contente porque encontrou a mulher da sua vida, não vai ler um livro de comunicação, como é que eu vou contar aos meus amigos que encontrei a mulher da minha vida? Aquilo salta-lhe naturalmente, não é? E, portanto, se calhar vai dizer as mesmas baboseiras que o seu pai disse quando encontrou a sua mãe, quer dizer, portanto, a questão é que a pessoa salta e aquilo que é natural, e a pessoa diz, aconteceu-lhe qualquer coisa grande. Ora, se aconteceu qualquer coisa grande, eu estou curioso, quero saber. E o que a gente precisa na Igreja não é tanto a estratégia de mudança de linguagens, porque essas vêm naturalmente. Se eu estou a viver consigo, estou a falar consigo, estou a falar na linguagem que me entende. Se não me entender, diga-me que eu explico-se melhor. Mas quer dizer, mas está a perceber, se me está a acontecer qualquer coisa de novo, eu estou a comunicar.
Ora, eu hoje não vivo sem telemóveis, eu hoje não vivo sem vídeos, então vou usar essas coisas, mas porque as uso na minha vida normal, quer dizer, porque faz parte da minha vida. Agora, se me disser, mas há padres velhinhos que falam de uma maneira diferente, e há pessoas velhinhas que também ouvem de maneira diferente, quer dizer... Quando o Papa Francisco foi eleito, ele anunciou-se como Bispo de Roma e houve quem lesse nessa atitude um maior peso que ele queria dar às dioceses e às das dioceses. Nesta exortação agora, fala na necessidade de também as conferências episcopais terem, não sei se mais alguma autonomia ou mais algum poder, mas de poderem decidir mais e poderem orientar mais nos seus países. Parece-lhe que, de facto, o Papa Francisco tem vantagens ou lhe interessa propor este maior papel das conferências episcopais em cada país? Isso é tudo um tema ainda a esclarecer o que é que isso significa. O Papa o que tem dito é preciso pensar nestas coisas. Portanto, é preciso que as conferências episcopais e os episcopados e os bispos diocesanos assumam uma responsabilidade no geral da pastoral. Mas isso tem que ser vivido em comunhão uns com os outros. O ministério de Pedro, do Bispo de Roma, é um ministério de comunhão. Não é pode ser vivido como se fosse uma espécie de centralismo que dita tudo e, portanto, os outros, mas não é isso, quer dizer, e não era isso, nunca fui. Eu, a experiência que tenho tido nos últimos 5 anos em que lido muito com a Cúria Romana, não é de gente que me dá ordens, é de gente que me ajuda a pensar e a gerar sinergias. Portanto, o Papa não tem dúvida sobre a importância do seu papel, basta ver a maneira como ele lida com as multidões e como ele fala a toda a gente e como ele interessa a toda a gente, como este pequeno livro que nós organizámos mostra. Mas o Papa sente que, exatamente porque o Pedro não tem medo de perder poder, porque o seu poder não lhe vem de estar agarrado ao poder, mas vem de ter recebido o poder das chaves que foi dado por Jesus Cristo, ele sabe que pode pôr isto em debate, como é que a gente há de hoje viver esta realidade, que é comunhão e presença local forte. É claramente um Papa que quer trazer a discussão de volta à Igreja. De volta ou trazer ao de cima, porque a discussão sempre existiu, não é? Sempre existiu. Mas também é importante que a gente perceba que esta discussão hoje é possível por causa das raízes de pensamento que João Paulo II e Bento XVI puseram nestas reflexões. Quer dizer, hoje, graças ao Concílio Vaticano II, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, a Igreja tem um corpo doutrinal e de reflexão muito forte e muito consistente, já passou as grandes crises dos anos 60 e 70 de grandes convulsões, vivemos uma paz verdadeira e real em termos das grandes questões hoje em dia, não há dissidentes como houve a seguir a 68, não há, e por isso este é o momento, preparado pelos anteriores Papas, para que este Papa diga, então vamos pensar nisto, porque não está em jogo cismas, esperemos, não é? Quer dizer, não está em jogo que agora uma conferência episcopal decide fazer o contrário do que as outras sobre a Eucaristia, ou sobre isto, ou sobre a nação dos homens, portanto, há uma noção clara da unidade. Não digo que isto seja generalizado e universal, ainda há muita gente que discorda, mas essa gente não é a maioria, claramente. Muito bem. Obrigado, Padre Duarte. Ficam as ideias de Padre Duarte da Cunha, secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa.